queria ter coragem pra contar tudo que eu sei, tudo que eu sigo. Meu bem, eu só não sei lidar com tantas bandeiras pairando nos mastros. E eu me seguro pra não corre não voar pra longe de ti, pra longe dos teus lençóis. São tantos copos e bocas e medos nas tuas olheiras, e eu aqui, longe dos teus. Oi, Mariana, eu sou o Pedro. Tantas garrafas e guerras e encontros em noites inteiras, e eu aqui, longe dos teus lençóis. Tortos assim por tanto tempo, tortos assim por quanto tempo, tortos assim enquanto tempo nos deixar. Bom, boa noite a todo mundo que já está aqui. Tava esperando o pessoal entrar. Nessa introdução coloquei uma música do Vitor Guima, que é o autor que a gente vai conversar hoje sobre o livro dele, que ele também é músico, já vou falar um pouquinho sobre ele. O livro que a gente vai falar hoje é o livro chamado A Morte da Graça no Baile dos Erros. É um livro que eu estou editando pela Urutau, está em pré-venda lá na Benfeitoria. Se alguém se interessar, pode entrar lá para comprar o livro, benfeitoria.com/baile, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre esse livro, que é de autoria do Vitor Guima. O Guima é de Araras também, meu conterrâneo. O Guima, ele é escritor, músico e cineasta também. Ele se formou em cinema, já produziu alguns curtas-metragens, e no ano passado ele lançou um álbum chamado Estrangeiro, um álbum muito legal, inclusive, que é essa faixa que eu estava colocando aqui, Tortos Assim, é uma faixa do álbum dele. Depois que a live terminar, vocês podem escutar o disco dele, que é bem legal. Teve uma recepção muito boa, inclusive, por parte da mídia, e várias pessoas gostaram bastante, e eu também gosto muito. As canções bem bonitas. E hoje a gente vai falar sobre o livro dele. Então, que legal que já tem bastante gente aqui, pessoal chegando. Eu vou convidar o Guima então para ele participar, tá? Queria dizer também, além disso, que os comentários vão ficar aqui ativos. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta pro Guima, tá bom? A gente vai ler e a gente comenta aqui, tá bom? Vou convidar ele aqui então pra gente começar a nossa live. Beleza, Guima? Eu vou te chamar aqui pra gente começar. Boa E aí, noite, Pedro. Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, cara. Prazer estar aqui. Vamos nessa. Prazer meu receber você aqui, Guima. Foi muito massa o processo de editar seu livro, e estou feliz que agora a gente está fazendo essa pré-venda lá na Benfeitoria, com o livro que está super bonito, e estou muito feliz também, da hora que a gente está aqui. Massa. Viu? Eu gosto, cara, eu sempre sou muito curioso, assim, pela epígrafe que os autores escolhem para os livros. Eu acho que isso diz muito, assim, sobre o livro, sobre o que a pessoa tá pretendendo
dizer, o que ela está pensando, assim, com o que está dialogando o livro, o universo assim que está ao redor, orbitando, né, onde o livro está orbitando. E no seu livro tem uma epígrafe do Piva, né, que me chama a atenção, que é: há uma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza. Eu acho que essa epígrafe ela fala bastante sobre o seu livro, no sentido de que a sua poética está voltada para as coisas do cotidiano, né? Para lembranças, memórias, coisas voltadas a detalhes, assim, a toques do dia a dia, essas coisas do mundo, assim, sabe? Queria que você comentasse um pouco isso, a escolha dessa epígrafe e essa perspectiva poética, assim, de falar sobre as coisas banais, digamos. Sim, cara, a escolha são duas ali, né? Começa com a Ana Cristina César, que é o trecho do Traveling, que é o tarde da noite, recoloco a casa toda em seu lugar, confirmo para mim a solidez dos cadeados, e está encadeada com o do Meteoro, do Piva, que é a Alma Epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza. Eu acho que quando a gente está nesse processo de editar o livro e relendo tantas coisas, eu lembro que um pouco no começo do processo, você disse assim: bota esse livro na gaveta. Essas suas soluções que você vai encontrar agora estão muito calorosas, você precisava ter um distanciamento desse texto, tal. Isso é uma fala do Drummond, né? E depois de um tempão, assim que a gente terminou o livro e mandou para revisão e estava tudo certo, eu nunca mais encostei nele até semana passada. Cara, tem trechos ali que eu não tinha essa impressão antes e eu acho aterrorizantes, assim. E a ideia de começar com a Ana Cristina e terminar com o Piva era justamente assim: você cria essa ideia, essa imagem segura de uma casa trancada e protegida, mas ainda há uma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza. E ao mesmo tempo em que esse eu lírico, ao longo desse livro, está construindo a memória, eu acho que é uma grande batalha contra ela, contra as coisas que vão precisar constantemente ser ressignificadas, e as boas memórias e más memórias, ou as más memórias que ainda trazem lembranças grandiosas para o bem ou para o mal, sabe? Então, foi exatamente isso, o motivo de eu querer essa epígrafe, tanto da Ana Cristina quanto do Piva, mas especificamente do Piva, na sua pergunta, que eu acredito na minha maneira de encarar o mundo, que existe realmente uma epopeia nas roupas penduradas no varal, assim, por exemplo. Faz parte do meu jeito de ver a vida. Eu acho que existem epopeias nessas coisas que podem parecer tão cotidianas assim. Sim, cara, isso eu tava aqui, né, mexendo aqui nas coisas para organizar a nossa live e eu li de novo o pós-fácil que o Vilela escreveu, que é um pós-fácil muito legal. O Thiago Vilela é um cara incrível, né? E grande escritor também. E ele fala um negócio muito louco que está relacionado com isso, assim, que o seu livro como essa tentativa de reunir esses fragmentos de memória e e compor assim um eu batalhando contra esse esquecimento, assim, sabe, contra esse turbilhão de coisas que a gente vive hoje, assim, com essa coisa que vai nos atropelando, assim, a memória nesse lugar, assim, e a poética construída a partir disso. Sim, sim, exatamente essa foi minha busca, assim. Cara, além da velocidade dos nossos tempos, assim, é, a memória e o esquecimento é algo tão presente, né, cara? Eu até digo assim para todos que estão nos assistindo, assim, qual o nome dos seus bisavós? Você sabe quem são os 8 bisavós? Avós são 4 bisavós. E eu sempre, cara, e são pessoas que a gente só tá aqui porque em algum momento elas estiveram lá. Cara, é uma batalha contra o esquecimento, né? Para mim é sempre o maior exemplo é pensar nisso. Eu falo assim, qual o nome dos seus bisavós? Assim? Você sabe o que eles faziam? De onde eles nasceram?
E isso parece um pouco mais distante, mas ao mesmo tempo a gente perde muita coisa no caminho, cara. E a gente perde muita coisa pela memória, assim. Eu acho que escrever também é um exercício de gravar as coisas na pedra, porque é muito falho, né, cara? Se você pensa nas nossas capacidades intelectivas, se a gente não tivesse preso a essas tripas, assim, se essas coisas, se essa carne não começasse a falhar tanto, a gente conseguiria atingir coisas extraordinárias. Então, acho que a arte e a literatura é um caminho para manter essa memória, assim. Porque elas se perdem, cara. A gente esquece de tanta coisa. Sim. A cada momento são fragmentos que se perdem, traços, assim. Uhum. É. E por outro lado é bom também, né? Tem aquele conto lá do Borges que o personagem ele não esquece de nada, né? E é uma vida terrível, essa vida que você não esquece de nada, né? E lembra Eu de nunca todos os vi ele. detalhes, minuciosamente, de tudo, assim, um negócio terrível, né? Nossa, isso deve ser amedrontador, por É, outro lado. sim. Então, Eu assim, tem nunca vi. essa relação entre as duas coisas, né? De o que se lembra e o que se esquece, né? É bom esquecer de algumas, é bom lembrar de outras. Acho que a poética pode ter esse poder, assim, de encontrar essas epopeias em um varal contra o céu cinza, né? Sim, sim, concordo. E, viu, Guima, eu queria falar, cara, sobre as referências que você tem relacionado ao cinema. Você é um cara muito cinéfilo, né? Sempre que a gente se encontra, acho que a gente passa 90% do tempo falando sobre filmes, né? É. E os, os mais variados. E uma coisa que chama atenção assim no seu livro é que os, os poemas eles são compostos em vários momentos assim dá essa impressão ao leitor de que ele é composto a partir de cenas e de cortes cinematográficos, assim, sabe? Uma imagem, aí corta, vai para outra imagem, corta, vai para outra, corta, vai para outra, e esses cortes cinematográficos, assim. E dá para ver que no seu livro tem uma referência muito forte do cinema, né? Tem um poema, inclusive, o Blow Up, né? Que está relacionado Uhum. com o filme do Antonioni. Queria que você comentasse, assim, sobre essa influência do cinema e como que isso se relaciona com a produção poética sua, mais pensando assim em literatura mesmo. Entendi. Cara, o cinema sempre foi uma grande paixão na minha vida. É muito doido, assim, depois de ter feito cinema e feito filmes e me formado nisso, ter ido atrás de uma formação nisso, que eu ache, às vezes, que as coisas que eu quero fazer não cabem no cinema em alguns momentos, assim. Tem um quê de cinema narrativo que eu adoro, que vem de uma Hollywood clássica e tal, mas tem um cinema que me atrai profundamente também, que é um de, por exemplo, Antonioni, que é um cinema totalmente contemplativo, em que a ação da trama, né, o desenrolar de uma trama não é tão importante às vezes quanto o desenvolvimento de uma personagem. E nesse livro, por exemplo, é uma eu acho que esse recorte, quando você diz que é cinematográfico, vem da minha preocupação em estabelecer uma cena em que aquela ação, se eu posso chamar de ação, mas que aquela ação poética estava se desenrolando. Então, acho que talvez esse recorte cinematográfico venha dessa preocupação, que eu não sei dizer se em todos exatamente os poemas, mas eu tenho certeza que na maioria deles eu sempre tive essa preocupação de falar assim, onde está esta personagem, esta figura, esse eu lírico nesse momento dessas imagens que ele está buscando, assim. Então acho que veio dessa descrição de colocar num lugar específico. Eu acho que isso acaba tendo uma grande influência do cinema lá de trás. E que é importantíssimo para mim, cara, sempre foi, sempre será. Ô, Guima, tem algum outro cineasta assim que te influencia ou te influenciou na escrita desse livro, assim, porque o cinema é uma arte muito imagética, né? Sim. E muito sonora também, né? Tipo, é basicamente som e imagem, né?
Né? Quer dizer, tem o roteiro, a narrativa, etc. Mas, assim, a composição bruta dele é isso, né? Sim. E tem algum cineasta, assim, que influencia, assim, imageticamente, quando você vai pensar, tipo, a produção de imagens Sim. poéticas? A Chantal Akerman, que é uma cineasta belga, ela morreu em 2016. Ela me influencia profundamente por uma espécie de... Ela fazia um cinema que cai numa onda experimental, assim, mas é um dos meus filmes favoritos, um dela de 77, que chama News from Home. Ela filma, ela estava morando em Nova York, vindo da Bélgica, e ela filma imagens da cidade enquanto lê as cartas que a mãe mandava para ela quando ela estava morando. Essa mulher tem uma influência muito grande no que eu quero fazer no cinema e eu acho que ela teve uma grande importância nesse livro, nesse sentido também. Que às vezes os locais podem ter mais poder do que toda a trama dentro dela, ou de se estabelecer conexões desse tipo que ela fez nesse filme. É, é, ela é uma, e a outra tem um poema que é o Sombras e Fogo, foi publicado na Malarmargens e também em outras revistas, que é dedicado ao Sergei Parajanov. É um cineasta que sofreu, ele era armênio, né? Eu não sei dizer se ele nasceu na Armênia ou na Geórgia e depois virou União Soviética. Ele sofreu absolutamente com a censura, ele foi preso, ele era... Cara, o Sombras e Fogo tem referências aos filmes dele, mas é um filme dele que eu deixo de recomendação, é A Cor da Romã, que é um dos filmes É mais belos. maravilhoso, né? Muito bonito esse E filme. o prêmio dele por isso foi ser trancado, né? Numa prisão e tem até o trecho que é as bonecas destruídas em tão semelhantes uniformes, que assim, todas as coisas, os bordados que ele fez, as bonecas, todos os artesanatos foram destruídos enquanto ele estava no cárcere. E depois ele saiu uns anos depois, mas ele não era mais o mesmo, cara. Mas ele, para mim, tem traz essa coisa do encantamento a partir do cotidiano, que é maravilhoso assim ver o tipo de imagem poética que ele... Quando você vê o filme da primeira vez, é um êxtase muito grande das imagens e as cores que ele traz. Mas depois, quando eu fui rever, por exemplo, A Cor da Romã, você começa a entender a narrativa, eu fiquei mais fascinado ainda de ver como ele conseguiu as imagens que ele trouxe, o encantamento que ele trouxe para aquela história que ele estava contando. Então, a Chantal Akerman e o Sergei Parajanov são, acho que, os dois que mais me influenciaram nesse livro especificamente. Assim. Esse filme dele é realmente assim, estarrecedor, né? Você vê as imagens que ele consegue criar ali cinematograficamente são muito poéticas e muito espantosas, assim, um negócio que você fica tipo estarrecido mesmo, né? Muito bonito. Ô Gui, E mas dá para você quer ler esse poema aí pra gente? o Sombras e Fogo, Pedro, eu não tô com ele na mão. Posso procurar aqui. Quer fazer outra pergunta? Enquanto isso, eu já deixo no site e leio. Tá. Porque eu não tô com o livro impresso na minha mão porque vocês não compraram o suficiente para ele ser impresso. Então falta 18%. Aí a gente pode fazer uma outra live que eu pego, eu leio ele inteiro aqui. Vamos combinar isso? Ô Gui, mas vamos. Vou falar. Pode? Não, não vou. Cara, Então não vou uma coisa prometer. que Mas que eu assim, achei interessante também, falando sobre o Sergei, né? Tem uma. Acho que tem dois poemas que são dedicados a pessoas no seu livro, né? E os dois são para russos da União Soviética, né? Ou pessoas que é, estão vinculadas à União Soviética, mas que não são necessariamente russos. Foram países anexados. Que é essa fixação, Guima, com a União Soviética? minha fixação com a União Soviética. Na verdade, eu tenho uma fixação específica com esses dois artistas, assim. Eu parei para pensar nisso também. Eu falei, as únicas duas dedicatórias que eu fiz foram para artistas soviéticos. O Sergei Parajanov sofreu absurdamente com a censura soviética, né?
E o Victor Tsoi, ele sofreu uma censurinha, mas assim, de ter que mudar letra e tal. Eu acho também absolutamente problemática qualquer tipo de censura. É, cara, eu tenho em mente que talvez eu tenha pensado nisso com que a censura ela tá muito pairando sobre a gente, cara. É sobre de um link que pode ser derrubado, alguma palavra que você não possa usar. E eu não acho, assim, quando tem muita gente falando de liberdade, ou essa suposta liberdade de mídia social, assim, eu não acredito muito nisso. Eu acho que a censura paira, ela tá muito no nosso cangote, cara. E tem dando outro exemplo cinematográfico, eu nunca esqueço de um filme que eu vi de um tcheco, um cara que também deve ter sofrido com a censura soviética. Ele começa, chama Insanidade, do Jan Svankmajer. Ele começa dizendo o seguinte: este filme é um tributo para Edgar Allan Poe. Ele falou: existem duas maneiras de se administrar um manicômio. Uma é vigiar e punir, que é o método Foucaultiano, certo? Que o E a Foucault... outra seria dar liberdade total. Ele falou: mas existe um terceiro método, que é o mais cruel de todos, que é o manicômio em que todos vivemos hoje. E esse filme, eu acho que é do final dos anos 80. Não sei se eu estou enganado, assim. Mas, assim, para mim, essa fala sempre vem na minha cabeça. É exatamente o fingir que está te dando liberdade, mas, meu, tem um sensor aqui, assim, que às vezes a gente consegue até sentir. E talvez essa seja a minha obsessão com esses dois caras. Mas do Sergei Parajanov mais. Do Victor Tsoi, cara, ele é a banda dele chama Kino. Ele é extraordinário, assim, uma onda pós-punk, umas letras fabulosas, assim, do que eu consegui encontrar de traduções do russo, assim. E eu fiquei muito fã dele depois que eu assisti a um filme chamado Verão, que contava meio a história dessa cena russa, que ele era o protagonista, assim. E ele morreu muito cedo num acidente de carro e tal. Então, talvez com o Parajanov seja mais a censura e com o Tsoi seja meio o caminho interrompido de um puta gênio, sabe? Da hora. Você quer ler o poema? Você conseguiu Quero, achar ele aí? achei. Sombras e Fogo, a Sergei Parajanov. No dia em que foram esquecidos os signos das frutas e suntuosas vestes santificadas em película nas mais vívidas cores, as sombras de fogo e os cavalos dos meus antepassados, de ensandecidas maneiras, relembraram a história das censuras. Daqueles registros das jantas com suas tantas galinhas e infinitos véus. O templo das imagens, das luzes e da realidade encarcerado. As esculturas e bonecas destruídas em tão semelhantes uniformes. Do que teriam sido tingidas as fitas fora de um jogo de xadrez? Qual o limite bestial das entidades que pretendem aniquilar o encanto? A imagem, cicatrizada no fundo dos globos, não permite o mais abominável dos vetos, nem suas incontáveis lacunas. É esse, a Sergei Parajan. Da hora, que esse foi um dos poemas que eu gosto bastante. E ele é um cineasta incrível, né? Muito, muito bonito. Esse filme dele é maravilhoso. Acho que outra coisa assim, que dá para falar sobre o livro, sobre a sua produção, assim, que é sobre a questão musical. Porque, cara, poesia também é ritmo, né? Poesia produzia a palavra num certo ritmo. Eu tava hoje, cara, foi um dia muito louco nesse sentido, porque eu assisti um vídeo que o D2 postou. Depois você e todo mundo que tá assistindo aqui, cara, vão lá no Instagram lá do D2 e assistam o vídeo. Que ele tá junto com um cara numa live e o entrevistado dele conta um mito africano do Congo, se eu não me engano, do Congo, e que conta a origem do mundo e a origem de todas as coisas que existem. E é a partir do tambor, sabe? O Deus deles tá triste, e aí ele só é animado quando um dos outros deuses chega e toca o tambor para ele. Todo mundo começa a dançar e todo mundo começa a cantar, e aí ele decide voltar a criar as coisas.
É muito bonito o mito, assim. E isso me lembra essa questão do ritmo e da música, sabe? A poesia, ela é a palavra no ritmo, sabe? A palavra encadeada, assim. E Uhum. você é músico também, compõe músicas super bonitas, assim. Queria que você falasse dessa relação entre a música e a poesia e essa questão do ritmo. Eu tinha isso minimamente, mas durante o processo de edição foi você que fez com que eu me preocupasse muito mais com isso, assim. Foi você que me mandou um poema do Brodsky, que é o I Want You Here. Não é esse o nome dele, mas eu I lembro. Wish You Were Here. E aí você disse, falou, olha, esse poema, ele não tem métrica especificamente, ele não é um poema com métrica e tal, mas olha o ritmo que ele impõe nas palavras e na declamação dele também. E foi principalmente durante o processo de edição que você me fez ver e pensar nas quebras melhor e pensar não em rimas, mas em como principalmente as sílabas se encadeariam para que aquilo ficasse mais cadente em algum momento, mais truncado em outro, tivesse uma força maior no final, por exemplo, ou começasse como uma pequena ladeira, que eu acho que o Sombras e Fogo parece uma galopada, assim, do jeito que a coisa dele, do jeito que ele está quebrado. E essa foi uma preocupação. Eu falei, isso é uma cachoeira, isso é um galope de cavalo, isso sempre teve na minha cabeça, principalmente depois de uma primeira ou segunda conversa que você teve comigo sobre isso. Falou, ó, não é porque um poema não está com métrica que ele não vai ter que ter um ritmo importantíssimo dentro dele. E daí em diante foi bastante importante para o livro todo. Cara, bonito você falar assim, pensar do ritmo da cachoeira, do ritmo de um cavalo galopando, assim. Bonito pensar assim, essa questão do ritmo, né? Uhum. O ritmo a partir dessas referências, assim, do ritmo que as coisas têm no mundo, sabe? Sim. Eu estava lendo esses dias também o livro do Mayakovsky. Ele tem um livro que chama Como Fazer Versos. Não sei se você chegou a ver já. Não. Eu só li duas peças dele, O Mistério Bufo e qual que é que tem o nome de inseto? Percevejo. Só li Isso. essas duas coisas dele. E algum livro de poemas no ano passado ou retrasado, só que eu não me lembro nem a editora. Tô vendo a capa dele, foi só isso que eu li dele. Ele tem acho que foi o Boris Schneiderman que fez a tradução. Ele traduziu é um livro dele que chama Como Fazer Versos, que ele tá falando sobre a poética dele, né? E o Mayakovsky tinha um lance de declamar os poemas, né? Ele ia até as fábricas, até os operários, os camponeses e declamava os poemas, assim. Então ele tinha uma preocupação com um ritmo muito forte. E ele coloca como o ritmo uma das coisas mais importantes, assim, é o ritmo e a produção de imagens. E claro, né, ele tinha um sentido muito forte político, assim, né? Então para ele o poema sempre tinha que ter uma intenção política. Mas isso ficou muito gravado em mim, essa questão do ritmo, assim, quando eu li esse livro e pensando tipo a maneira como o Mayakovsky vai dividindo os versos, quebrando, eu acho isso muito incrível, cara, porque o Mayakovsky ele produz quase que uma partitura, assim. Você lê o poema dele, ele vai fazendo uma partitura, assim, isso aqui, Ah, sim, isso aqui, sabe? E aí você sim. vai tendo, tipo, no próprio ritmo, no próprio poema. Mas, E eu acho isso legal, assim, a gente pensar quando a gente tá criando, assim, um poema, pensar que a divisão espacial dele também produz ritmo, né, para quem tá lendo. Porque, por exemplo, no caso da música, você tem a melodia e a harmonia que vai acompanhando a letra sim, e vai dando ritmo, né? sim. Agora, o poema não, o poema depende de quem tá lendo, né? Então, um dos recursos legais é isso, assim, né? Você usar a maneira como onde você quebra o verso, onde você escolhe a quebra para você produzir o ritmo. Sim, sim. Isso é algo que estava um tanto fora do meu radar antes da gente começar o processo de edição, assim. E vou falar um negócio polêmico, assim, mas assim, eu entendo
depois de passar por esse processo de edição, que eu acho que meu livro era um livro nota 3 e ele virou um livro nota 9 depois de ter passado por um processo de edição. E hoje eu entendo muita coisa ruim sendo produzida na literatura contemporânea, que às vezes eu encontro e falo assim, meu, não tinha um editor, cara. Que é uma figura que foi se perdendo até por questão de grana, logística, é complicado, mas, meu, esse processo de edição foi fantástico, assim, não conseguiria ver esse livro sem ter tido ele. Isso às vezes acontece muito também por uma questão de tempo, assim, né, cara? Parece que a gente está muito corrido, assim, as editoras pequenas têm que, às vezes, acabar produzindo muito para conseguir pagar as contas, assim. Mas realmente, cara, isso realmente faz muita diferença, assim, um livro. Você ter um olhar de fora, de outra pessoa e dando, colocando questionamentos, assim, né? Eu acho, tipo, eu acho que a produção de um livro, cara, a produção poética, isso no meu entender, assim, ela tá mais voltada a uma questão dionisíaca, assim, sabe? Quando a gente está escrevendo, é mais na intuição, assim. A coisa vai vindo, você escreve, sabe? Claro que depois tem um processo mais laborioso ali de você ir lapidando as coisas. Mas eu acho que, tipo, essencialmente o processo de criação, ele é mais dionisíaco. Só que, por outro lado, o processo de edição do livro, ele é completamente apolíneo. É um processo Sim. de você ir tirando as arestas, assim, e se questionando, sabe, colocando questões sobre as escolhas, sobre os porquês, assim. Eu acho que isso faz muita diferença. Também acho. Eu não conseguiria imaginar sem isso, assim. E nosso processo de edição foi justamente dessa maneira, né? É. Os apontamentos do Pedro, para quem está assistindo, foram sempre assim: que imagem é essa? Ou, por exemplo, por que ao invés de falar que é o. Não sei se era esse verso, mas assim, o mais forte do mais forte, o que pode mostrar que é mais forte que o mais forte, ao invés de você ter que dizer. E foi muito massa, porque realmente, cara, essa onda dionisíaca, do jeito que você disse que as imagens vêm, e às vezes ela vem numa velocidade ou num certo transe que você não parou para pensar exatamente sobre elas e não refletiu se ela é a melhor imagem para aquele momento ou se existem outros caminhos assim. E é muito importante ter um editor que olhou e falou: Meu, o que imagem é essa? Por que isso está aqui? Ou em outros momentos, aí você pegou e depois a revisão pegou que você falou assim: Meu, do jeito que esse verso está quebrado, tá muito dúbio esse pensamento. Falei, é exatamente por isso que ele tá quebrado aí. Em alguns momentos a gente fixa uma coisa, em outros a gente deixa em aberto, né? E, Uhum. e foi muito massa esse processo. Eu também gostei muito, Guima, foi muito legal, assim, sobretudo porque você teve também uma abertura, assim, da sua parte em ouvir, em receber as coisas que eu estava apontando, dizendo, questionando, assim, sempre foi muito aberto. E isso é muito legal, assim. Às vezes tem escritores que não são muito abertos, assim, são muito apegados ao que escreveram. E às vezes esse processo de edição ele é mais complicado, assim. Mas com você foi muito legal por causa disso, assim. A gente rolou um diálogo muito aberto e franco, assim. E com provocações grandes, assim, da minha parte, que você levou numa boa. E que foi Sim, bom, sim. acho que pro livro criar ressonâncias, assim, né? Tipo, dizer mais, ir além, assim, acho que... Eu entendo também o escritor ficar chateado ou ofendido, porque às vezes a poesia é tão pessoal que parece uma afronta à pessoa em si. Só que para mim sempre foi muito óbvio que, meu, nós dois estávamos do lado do livro. É, do No, poema, né? Estamos aqui do poema. querendo o melhor poema. Eu acho uma coisa, cara, que para mim é essencial, que é tipo, o meu livro, ele é muito maior do que eu. Eu sei que não existe obra sem autor, mas assim, aquilo é muito maior do que eu, assim, do que qualquer vaidade que eu possa ter nesse processo de edição. Então, meu, nós dois estávamos do lado do poema e ele é maior do que eu e do que você.
Sim. E o seu poema, se um dia eu vier a editar, ele é maior do que eu e do que você. E isso, para mim, sempre foi muito claro. Isso em outras coisas, assim, de você está fazendo um filme, ou você está gravando um disco. Para mim, é claríssimo que as pessoas estão do lado da canção e qualquer crítica direcionada a mim ou qualquer mudança não é um ataque a mim, é uma defesa da música. E mais uma vez, a música também é muito mais importante do que eu, sabe? Uhum. Sim, cara, eu acho que é muito rico esse processo, porque apesar de que por um lado, assim, pro editor, às vezes dá um medo de piorar o poema, né? De, às vezes, ou por algum questionamento e aquilo produzir coisas que não são que não vão contribuir. Tem Uhum. até o editor do Thomas Wolfe lá nos Estados Unidos, o Perkins. Tem um filme que é muito legal. Se alguém se interessar sobre essa relação entre autor e editor, esse filme é muito legal. Não vou lembrar o nome agora, mas se colocar. O Fator Gênios. Isso. É muito louco esse filme. E tem um momento que ele se pergunta assim, né? Será que eu tô melhorando ou piorando o livro dele, né? Total. Só que, óbvio, quando ele lança o livro lá do Thomas Wolfe, tipo, é um sucesso todo mundo, porque o Thomas Wolfe tinha essa coisa intempestiva, Uhum. dionisíaca, de escrever. Tem uma cena que ele chega com caixas e caixas, né? Olha, esse aqui é o meu livro, um monte de manuscrito e caixas. E aí o trabalho dele é ir, tipo, tirando as arestas, né? Tirando o que tá a mais ali, porque às vezes é muito, né? O Pedro, tem uma. Blood Simple é o primeiro filme dos irmãos Coen lá atrás. E ele é um dos poucos filmes que eu vi que o corte do diretor, o director's cut, é menor que a versão que foi para o cinema. E para mim isso me marcou muito quando eu fiquei sabendo. E também uma das primeiras conversas que a gente teve, você falou assim: meu, corta fora. Aí eu lembro do aquele último café que a gente tomou, foi até massa você falar do poema Blow Up, porque ele foi o último que a gente fechou naquela tarde lá. E eu nunca me esqueço que ele tinha um pedaço depois que você fez e a gente conversou não sei o quê, e eu fiz assim, você fez assim, você passou um X em cima do. A poesia, ela trata um pouco de você reduzir coisas gigantescas, você Sim. conseguir comprimir um pouco as coisas, assim. Uhum. Então, não é. Ser sintético, né, cara? Tipo, escolher as palavras certas, assim, sabe? Sim, Quando você lê o Mayakovsky, você percebe isso, assim. Ele pensou em cada palavra, não tem uma palavra ali que tá a mais, entendeu? É uma precisão, assim, grande, né? Acho que, sim, é uma... A busca é essa, né? Tentar conseguir chegar nesse grau de concisão. A gente está dizendo muito, usando pouquíssimas palavras, articulando a linguagem de um outro jeito, que ela está produzindo mais sentido do que se você dissesse muito, fizesse um tratado gigantesco, entendeu? Você tem ali alguns versos, você está tipo, falando muito. sim, concordo plenamente. É bonito, né? E eu acho que é do Cortázar uma fala dele, que ele diz que um romance tem que ganhar por pontos. Ele faz uma analogia com uma luta de boxe. E o conto tem que ganhar por nocaute. E eu acho que pro poema serve perfeitamente isso, assim. Sim. Tem que ser, Total. não é. Pode ser tem o Homeros do Derek Walcott, que é um longuíssimo poema, tal. Mas assim, nessa poesia que a gente se dispôs a colocar nesse livro, tal, tem que ser nocaute. São É, poemas curtos. Acho que o mais longo vai ter 2 páginas, 3. Eu acho que nenhum sim. chega a ter 3 páginas. Eles são curtos. A Hilda Hilst, cara, ela dizia algo parecido, assim, que o poema ou ele acerta o soco ou ele não acerta o soco. Se ele acertar o soco, sabe, pegou, entendeu? Você foi atingido, aquilo te mexeu. Se não, pode ser que outro dia ele acerte o soco, entendeu? Pode ser que você pegue aquele poema e outro dia você não consiga escapar daquele jab, sabe? Isso é louco, assim, também. Os poemas encontram a gente em determinados dias, né? O poema ganha pela luva, o Matheus falando. Uh, É isso aí, mas, cara. mas eu acho que tem o encontro do tipo.
às vezes em outro momento você encontrar ele é realmente isso, assim. É. Mas é também porque é difícil você reler algo que não mexeu muito contigo, né? Mas às vezes acontece, assim, você pega um livro, naquele dia você não vai. E aí depois de um tempo você pega aquele mesmo livro e aí você toma vários socos, assim, né? E aí o Sim, negócio te pega, assim, de um jeito e fala, nossa, como eu não tinha percebido esse autor antes, né? Acho pode que crer. vai muito de encontro, assim, né? A poesia também é encontro. Assim, Uhum, a gente tem que estar aberto também ao que o poema tem a dizer pra gente, assim, concordo. né? Ô Guima, já que a gente tá falando sobre música, queria ler um poema seu e eu queria depois que você tocasse uma música sua. Tá bom? Pode ser? Claro, claro, claro. Cara, um dos poemas que eu mais gosto aqui desse livro é esse aqui, ó, Uma Carta. Hum, Esse poema é muito bonito, cara. Eu gosto muito dele. Vou ler aqui pra gente. Há de ter algo mágico na maneira com que um olhar de café da tarde se transfigura nos traços de entorpecidos vulcões. As cinzas se moviam como pêndulos, e eu a seguia com os olhos tão calados. Naquela tarde eu li alguns escritos deixados nas gavetas, caligrafias que iam embora pela manhã, num caminho dançante de blues, sempre com seus rescaldos e vidros todos em espelhos de 3 ou 4 paredes, com um jeito tão raro de adormecer em meio à colisão dos hemisférios. Esse finalzinho aqui me toca muito, cara. Eu acho muito bonito assim, pensar nessa imagem de alguém dormindo enquanto tá tendo um terremoto, assim, sabe? Dormindo de um jeito doce, sabe? Um jeito tão raro de adormecer em meio à colisão dos hemisférios. Eu acho eu, bonito, assim, essa contraposição entre algo que é muito barulhento e que, tipo, move tudo e alguém tá num sono doce, assim, sabe? Um sono sim, bonito, assim, isso que me soa, assim. mas eu gosto desse também, é um dos meus favoritos. Você quer tocar uma canção pra gente? Quero. Essa canção é que você estava ouvindo no começo, chama Tortos Assim. Ela vai ganhar um clipe que estreia quinta-feira, às 11 da manhã, no youtube.com/Vitor Guima. O clipe é estrelado pela Ariane Andrade e o Armando Olha Lima. quem tá aqui, Guima, o Mike, cara. Mike! Ê, Mike, seu miserável. Tudo bem contigo, cara? Que saudade de Saudade você. demais, viu, Mike? Me responde no WhatsApp, que eu já mandei umas 20. Ô, Pedro, Oi. ele vai ganhar o clipe quinta-feira, é dirigido pelo Armando Lima, ela, a Ariane Andrade e o Armando. Do meu primeiro disco, eu tenho um orgulho muito grande dele, eu sou muito feliz com esse trabalho, assim, e essa é a minha faixa favorita dele. Eu vou tocar um trechinho dela, para não ficar longo demais. Eu bem queria ter coragem pra contar tudo que eu sei, tudo que eu sigo. Meu bem, eu só não sei lidar com tantas bandeiras pairando nos mastros. Eu me seguro pra não porre não voar pra longe de ti, pra longe dos teus lençóis. São tantos copos e bocas e medos nas tuas olheiras, e eu aqui longe dos teus lençóis. Tantas garrafas e guerras e encontros em noites inteiras, e eu aqui longe dos teus lençóis, tortos assim, por
quanto tempo, tortos assim, por tanto tempo, tortos assim, em quanto tempo nos deixa tortos assim. Legal, eu adoro essa música, Guima. Gosto muito dela. Eu Quem gosto, é que eu quiser mais ouvir gosto. mais, o álbum do Guima tá no Spotify completo. Só colocar lá Vitor Guima, você vai encontrar. Tem músicas muito bonitas. E. Ô, Guima, Eu. tem uma entrevista, cara. Lá vem, lá vem. Você falou Tem do uma tom de eu entrevista puxa. da Clarice Lispector Ah. que perguntam para ela qual o texto que ela mais gosta. E ela fala assim que é o conto que ela escreveu do ovo e da galinha. Ah, Porque ela não entende esse texto. Ela fala assim, esse texto é misterioso. Até hoje eu não entendo ele. Não entendo nada, mas adoro. É o meu preferido. E eu gosto dos poemas que fazem isso com a gente, sabe? Que a gente lê e sai mais confuso do que entrou. Sai mais atordoado, assim. Você lê e você fala, nossa, cara. Assim, que ele te pega não pela... Não porque você tá entendendo o que ele tá dizendo, mas que ele tá fazendo algo com você, sabe? Porque ele tá te mexendo em alguma coisa, assim. Não porque você também está entendendo tudo que está sendo dito ali, mas porque ele tá te acertando. E aí eu queria ler um poema do seu livro que ele faz algo assim comigo, que é o último poema, que chama O Oitavo, que eu gosto muito dele. Ele é cheio de imagens bem loucas e eu gosto da maneira como elas se juntam, que é assim: O Oitavo. No primeiro, ouvi o cantar das armadilhas. Segundo, o ranger das máquinas de picar papel. Em terceiro, uma figura medonha de meia-idade. Em quarto, alguém passou a vida devorando o amianto das construções até se sentar no trono do mais baixo arranha-céu. Quinto, os sinais foram nada mais que sussurros e sussurros, e o grito mais alto não ultrapassava o barulho das 6 primeiras notas de um dissonante piano. Em sexto, o realizador deixou sua penúltima carta queimar na mesma brasa que há horas cozinhava o feijão. E sétimo, a ingenuidade resolvia que o fim viria pela cauda de um lagarto. Eu gosto muito. Gosto muito da coisa de queimar a carta no fogo que tá fazendo feijão. Acho bem bonito. Para mim, acho que assim, revendo tal, o que mais me atrai é o fim vindo pela cauda de um lagarto. Sim, esse fim é bom também. Mas o Pedro, eu acredito nesse tipo de obra também. Eu não sei de algumas imagens, assim, tem aquela fala famosa do David Lynch, que ele fala, você faz um filme e depois querem que você vá falar sobre o filme. Ele fala, a conversa é o próprio filme. E aí, o que eu também penso do tipo, em alguns momentos ter escolhido coisas que ficavam ambíguas e tal, eu acredito que se você viu alguma coisa na obra e você conseguiu achar elementos que fazem esse seu raciocínio funcionar, ela está aberta a interpretações. Eu tenho pavor e eu acho pavoroso alguém perguntar para um artista o que ele quis dizer com aquilo e tal, porque eu não sei se isso é tão importante quanto como aquilo pode ter mexido com você. Que Uhum. é eu gostava tanto de você que o Tim Maia canta, o cara perdeu a filha dele. Meu pai sempre conta essa história. E, cara, parece uma canção de amor, e para muita gente é. Júlia, do John Lennon, ele fez pra mãe, cara. Let It Be, do Paul McCartney, ele fez pra mãe dele. Pô, você pode achar mil outras coisas ali, sabe? Uhum. Então, Isso que é a maravilha, né, cara? A obra de eu arte acho é aberta. plenamente. Ô, Pedro, quando a gente se encontrou naquela flip que eu fui cobrir, eu vi um papo muito massa com o Luiz Rufato e o João Lanzanello Carrascosa.
E o Rufato falou isso, ele falou, eu tenho pavor de um dia eu sentar numa sala e as pessoas falarem assim, ah, seu livro é sobre aquilo. E a outra pessoa falar, é exatamente, é sobre isso mesmo. E eu tenho esse pavor também, do, pô, essa sua música, esse seu poema é sobre isso. E pode ser, ou pode não ser, mas assim, pô, a dubiedade, pelo menos o dúbio, vai, pelo menos dois caminhos eu tento poeticamente deixar possível ali, porque senão para mim é uma coisa muito literal, senão pode virar uma poesia muito Senão é confessional, literal, jornal, né, cara? Se todo mundo entende a mesma coisa, é jornal. pode Entendeu? crer. O re... E hoje em dia não sei, Pedro. Talvez antes. mas aí é a interpretação de texto, cara. Uhum. É, pode crer. Mas viu, cara, eu acho que é isso, cara. A poética ela tem esse poder, assim, essa força de ser aberto, assim, sabe? De não ser um caminho de estrada batido, assim. É um caminho a ser desvendado, né? Uma mata a ser aberta toda vez que alguém se encontra com ele, assim. Uhum. Acredito nisso também. É, E cada um tem sua própria mata para entrar e isso, encarar. e Vai isso que estar é a dentro dela. beleza, né? Também acho Sim. terrível, assim, essa coisa de, tipo, querem que o artista explique as coisas, né? Tipo, a obra tem que explicar por si. Aí, tipo, se ela não tá conseguindo, talvez é o artista que não conseguiu fazer ela bem feito daí, né? Se tá todo mundo perguntando para ele o que ele quis dizer, o que ele quis dizer e não disse nada para ninguém, aí enfim, Aí, sim. tem que pensar se isso está funcionando, né? Se essa linguagem aí está funcionando. Sim. Querido, tá dando o nosso tempo aqui, a gente tem 1 hora de live. Tá. Queria agradecer sua participação aqui na live aqui da editora, dizer que foi um prazer fazer a edição do seu livro, que também aprendi muito fazendo essa edição, foi muito legal o diálogo que a gente teve. Acho que o resultado do livro ficou bem legal. Queria aproveitar para agradecer aí as pessoas que participaram, que viram a gente, e dizer que o livro está à venda, está em pré-venda, na verdade. Ainda falta 18%, né, para a gente conseguir bater a meta. Tá. E falta acho que 19 ou 20 dias. É, Tem o meu perfil aqui no link da bio, é benfeitoria.com/baile. Falta só 18% na real para que o livro seja publicado direitinho. Se não, só ano que vem, acho na melhor das hipóteses, se tudo voltar, a gente só vai conseguir. E para quem não comprou ainda, tal, a gente vai focar muito depois em lançamentos presenciais, então, se você for de algum lugar que não seja São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, o frete está incluso no que você pagar lá. Tem o e-book também. Então, pode ser um momento massa para isso chegar com mais facilidade, porque depois a gente pode ter umas cópias, tal, mas, mandar pelo correio pode ficar mais caro e tal. Então, nesse momento é massa. Então, falta só 18%. uhum, Benfeitoria.com/baile. sim. E sem contar que, meu, vai ajudar muito, sim, agora, né? Esse momento de pré-venda é muito importante a gente conseguir esse valor para conseguir terminar de produzir o livro, né? A pré-venda é muito importante. Sim. Sim. E é isso, querido. Você quer fazer algum um comentário final? Queria agradecer pelo papo aqui e por todo o processo, cara. Foi maravilhoso. Desde o seu primeiro livro lá, O Espanto, sempre tem algumas pessoas que a gente tem na nossa vida que, assim, quando eu preciso saber algo de música que eu não sei, eu falo com tal pessoa, tal. Para mim, poesia, você é a pessoa que eu sempre pergunto as coisas quando eu ouço um nome novo, quando eu preciso saber uma coisa nova. Então, tá contigo nesse trabalho foi muito ótimo. E esse trabalho feito elevou a obra absolutamente. Eu faço várias coisas. Eu não acho que eu sou um cineasta ruim. Eu não acho que eu sou um músico ruim. Mas eu acho realmente que esse livro é a melhor coisa. Das coisas que eu fiz, eu acho que é o que ficou melhor até hoje. Eu acredito muito nele. E eu só agradeço o quanto você ajudou com esses toques e questionamentos a elevá-lo
ao que virou e algo que eu me orgulho muito, cara. Então, comprem esse livro, que ele foi feito com muito carinho e esmero. Muito Ouçam, trabalho, né? muito trabalho. E ouçam o disco nas plataformas digitais. Me sigam aqui, vocês, por favor. E a gente se vê em breve, cara. Em breve, mais próximo, de preferência, que eu gosto de abraçar. Assim, Sim, fumando um charuto. fumando charuto. É isso aí. Sim, tomara que em breve a gente possa se encontrar. Vai ser muito bom a gente poder, inclusive, fazer um lançamento presencial do seu livro, celebrar esse trabalho que a gente fez, seu trabalho como poeta. E espero que muito em breve a gente possa estar junto de novo. Com certeza estaremos. Pedro, obrigado beijão, aí, cara. por tudo, por aparecer aqui, pelo papo, foi muito bom. Eu que agradeço. Valeu, pessoal, que apareceu aí. E a gente se vê em breve. Até breve, galera. Tchau, tchau. Tem pessoal pedindo saideira aqui, Guima. Um som? Será? Tem que ser de tempo. 2 minutinhos. Vá mandando o coração na cabine, tu. Boa. Eu adoro. Essa música é muito boa. A letra é do poeta Paulo César de Carvalho. Pedrão, deu o tempo, corta aí, demorou? Tá. O amor vai doendo, querida, mas a vida vai seguindo e eu não vou ficar parado. Vou dirigindo com alguém sempre ao meu lado, indo e vindo, vendo as meninas da pista, ouvindo Amado Batista e Bartô Galeno. Vou amando de cidade em cidade. Ai de mim, quem sabe assim vai desaparecendo a saudade. Ai de mim, quem sabe assim vai desaparecendo de cidade em cidade, de saudade em saudade. Ando tão longe de ti, de cidade em saudade, de saudade em cidade. Nem me lembro, mas o amor vai doendo, querida. Mas a vida vai seguindo e eu não vou ficar parado. Vou dirigindo com alguém sempre ao meu lado, indo e vindo, vendo as meninas da pista, ouvindo Amado Batista e Bartô Galeno. Vou amando de cidade em cidade. Ai de mim, quem sabe assim vai desaparecendo a saudade. Ai de mim, quem sabe assim vai desaparecendo de cidade em cidade, de saudade em saudade. Ando tão longe de ti, de saudade em cidade, de saudade em cidade. Nem me lembro, mas o amor vai doendo, o amor vai doendo, o amor vai doendo, querida. O amor vai doendo, o amor vai doendo, querida. Muito bom, Guilherme. Adoro essa música, cara. Belíssima Também. Parceria sua com o Carvalho, que é um cara maravilhoso. Viu, querido? Beijo. Precisamos Beijão. desligar, porque senão a gente vai perder a live, não vai poder salvar. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, valeu.